Conexão Ciência. Ser mulher no ambiente acadêmico faz parte de um processo de luta das mulheres por ocupação dos espaços públicos. Nós temos, então, um machismo estrutural, que é milenar, que vem de muito tempo. Portanto, esse espaço que a gente ocupa hoje dentro da universidade, ele teve que ser conquistado pelas mulheres, através das lutas de mulheres, através dos movimentos feministas, através das resistências cotidianas das mulheres, que mesmo sendo impedidas de ter voz e de ocupar espaços públicos, lutaram por isso e colocaram suas vozes e de fato ocuparam os espaços públicos. Então, nós temos ainda um pouco na cultura, algumas coisas mais, outras menos, mas nós temos ainda muito na cultura esse machismo estrutural. Então, quais são as dificuldades que nós temos enquanto mulheres ocupando um espaço que historicamente foi construído para ser um espaço masculino? Nós temos dificuldade muitas vezes em colocar nossa voz, é bem evidente em alguns debates que a voz das mulheres é bastante interrompida pelos homens. Nós temos até uma pesquisa da Universidade de George Washington, nos Estados Unidos, uma pesquisa realizada em 2014, dizendo que as mulheres são 2,1 vezes, ou seja, mais de 2 vezes mais interrompidas do que os homens em comunicação com os homens dentro do ambiente de trabalho. Então, na academia, nós mulheres, pelo menos é a minha experiência, percebo isso ainda como uma realidade. Nós somos muito interrompidas quando estamos expondo ideias, apesar das mulheres estarem bastante envolvidas com a gestão das questões universitárias, ainda os homens muitas vezes se expressam como se fossem naturalmente os donos das decisões. É muito comum, por exemplo, que decisões de mulheres sejam revisadas por homens que ocupam cargos mais altos, no sentido de que naturalmente é preciso submeter essa decisão a uma revisão. Isso não é só uma questão estrutural, essa é uma questão do machismo estrutural, porque o contrário nem sempre é verdadeiro, nem sempre que homens em cargos de níveis inferiores tomam decisões, essas decisões são colocadas para revisão por mulheres que ocupam cargos estruturalmente de níveis superiores. Então, fica por conta mesmo da questão do machismo, da dinâmica. Então, o que isso torna difícil a vivência das mulheres dentro da universidade? Fica difícil porque nós temos frustrações. Muitas vezes a nossa voz demora um tempo maior para ser ouvido e a gente perde o tempo de realizar coisas importantes por causa dessa demora da escuta das mulheres. Muitas vezes, nossas ideias, que são boas para a gestão e para a construção de mecanismos importantes para a universidade, elas não são levadas a sério, ou elas demoram muito para serem levadas a sério, ou elas só são levadas a sério quando elas são validadas por homens. É claro que isso frustra muito as mulheres, isso torna o cotidiano das mulheres mais difícil, é como se você precisasse andar mais para percorrer o mesmo percurso. As mulheres no espaço público sempre passaram por essa experiência de lutar muito mais para chegar num lugar de decisão, num lugar de produção de coisas públicas, de construção do espaço público, do que os homens. Então, pela vivência que eu tenho no ambiente acadêmico, isso continua sendo uma realidade. Além das dificuldades com a questão estrutural do machismo, no que se refere a decisões e construção de produtos e protocolos, remuneração e etc., né, que prejudicam as mulheres por causa do machismo estrutural, nós temos também a questão dos assédios sexuais ou morais contra mulheres dentro do trabalho, que é muito mais recorrente do que com os homens. Então, isso também é um aspecto do machismo estrutural. No Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que tem um relatório publicado anualmente pelo Ministério da Justiça, nós podemos observar que essa violência contra as mulheres ocorre em praticamente todos os espaços que essas mulheres ocupam, portanto, trabalham desses espaços. E essas violências também tornam a vida e a permanência das mulheres dentro dos espaços públicos muito difícil. Um dos eixos assim, de atuação
de enfrentamento à violência contra as mulheres precisa necessariamente ser dentro do espaço de trabalho, porque muitas mulheres desistem dos seus trabalhos ou produzem muito menos do que poderiam, né, por causa das violências que incidem contra essas mulheres. Olha, acho que a construção da minha carreira começou já na graduação, quando já tinha desejo de ser professora, e fui me inserindo nas pesquisas universitárias, depois já fiz direto o mestrado. É claro que quando eu estudei no direito, há mais de 20 anos atrás, a nossa turma tinha 11 mulheres e 29 homens. Então, a maioria era homem ainda no curso de direito, pelo menos na minha turma. Hoje eu vejo, quando eu estudo, que existe uma maior igualdade, pelo menos entre o número de pessoas que entram. E, para além disso, a gente tem mais mulheres pretas, mulheres indígenas, que eram praticamente inexistentes no curso, na época que eu estudei. Então, a gente tem uma equidade maior em relação ao gênero, em relação à questão racial e étnica, que foi alcançada com luta. Então, eu acho que construí minha carreira com muita luta, no sentido de que minha mãe lutou por isso, tentando garantir para mim uma boa formação, para que depois na universidade eu pudesse seguir me qualificando. É claro que, como todas as mulheres, fui interrompida muitas vezes, não fui levada a sério muitas vezes, mas a luta continuou e, de certa forma, foi possível, através de muito estudo, de muita concentração e resistência, construir planejamentos de aula, projetos também fora da sala de aula, que eu acredito que contribuem de alguma forma para a gente lutar contra essas desigualdades fora da sala de aula também, né? Então, a minha carreira sempre foi construída em cima da ideia de que a gente precisa ter uma função social através dos nossos estudos, através do que a gente faz aqui dentro da universidade. Conexão Ciência.